paz do Senhor, que bom podermos estar aqui mais uma vez. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Afinal, o Senhor, Ele está conosco. Vamos iniciar, claro, fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez e juntos aprendermos com o Senhor a tua santa palavra. Te glorificamos, pois tu és santo, tu és fiel, tu és poderoso, maravilhoso, conselheiro. Tu és o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados que temos visto e vivido todos os dias nessa terra. Pai, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, que estarão a ministrar a tua aula na Escola Bíblica Dominical, de graça, de saúde, de vigor, de estratégia, Senhor, para poder te servir a cada dia mais e mais, de forma zelosa, com alegria e de forma voluntária em amor ao Senhor. Te apresento, Deus, este canal, que humildemente, Senhor, eu sei que diante de ti é tão pouco, Senhor, porque tu és grande, tu és Senhor e tu és o conhecedor de todas as coisas. Mas eu te louvo por este canal e atribuo toda a honra, toda a glória somente ao Senhor. Pai, obrigada pelos aqueles que a cada dia têm aqui estado conosco, aqueles que virão. Eu já te agradeço, Senhor, por esse privilégio. Estaremos aqui iniciando mais uma aula totalmente dependentes do Senhor, sabendo que tu és o mestre e mestre em excelência. Se conosco, nos instrua, Deus, através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que bom podermos estar aqui mais uma vez. É uma alegria muito grande, é um privilégio estarmos podendo aqui juntos aprendendo com o Senhor. Claro, eu quero aqui, já no início, me apresentar para você que está aqui pela primeira vez. O meu nome é missionária Luciene Neto, sou aqui da cidade de Juiz de Fora, sou da Assembleia de Deus em Linhares, aonde sirvo ali como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também como professora. Afinal, as minhas orações diárias sempre têm ali um pedido muito especial ao Senhor, que o Senhor me ensine a sua santa palavra. E eu sei que você que está aqui, como eu também, ama aprender a palavra do Senhor. E nós estamos ali pedindo a Deus que nos dê essa graça, que nos dê o conhecimento, para que possamos a cada dia aprender mais do Senhor. E eu quero aqui também te convidar em oração, para que você dê o seu like, para que você se inscreva neste canal, para que você ative o sininho, para você receber notificação quando os nossos vídeos chegarem. É muito importante que você faça isso, para que nós possamos continuar por aqui, pelo esse canal, para podermos ali aprendermos juntos com o Senhor. Como eu sempre digo e falo, que somente Deus é o mestre por excelência. Todos nós aqui somos alunos de Cristo. Então vamos lá para essa segunda lição do quarto trimestre do ano de 2024. E eu já deixo uma pergunta para você. Como foi a lição de domingo passado? Compartilhe aí comigo nos comentários. E se você puder, me conte de onde você é. Que Deus abençoe e vamos lá para essa segunda lição. O tema desta lição é as promessas de Deus para Israel. Iniciamos esse trimestre falando ali, aprendendo já na primeira lição acerca das promessas de Deus. Haja vista que o termo promessa é um dos termos mais abordados e citados na nossa atualidade. O Deus que prometeu. Haja vista
fiel é o que prometeu. Então, nós iniciamos essa primeira aula desse quarto trimestre falando acerca das promessas de Deus. E hoje, a nossa lição por número 2, nós vamos falar das promessas de Deus para Israel. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha acontecido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, do capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e depois da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Vamos lá, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Romanos, capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A nossos objetivos da lição, no ponto 1, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Ponto 2, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Ponto 3, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Tópico 1, nós vamos ver que nós vamos falar a promessa da criação de uma grande nação. O tópico 1, ele vem trazendo para nós 4 subtópicos. Já o tópico 2, nós vamos falar outras promessas a Israel. E no tópico 2 também, nós vamos ter 4 subtópicos. E no tópico 3, nós vamos falar a promessa de salvação para Israel. E no tópico 3, nós vamos ter 3 subtópicos. Então, vamos agora para a nossa introdução. Promessas divinas para Israel, elas foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus Cristo. Quando nós analisamos desde lá do início, no livro do Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver Deus criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e disse Deus, haja luz, e ali tudo começou a ser criado. Quando nós vamos ver no Gênesis capítulo 2, nós vamos ver o Senhor, ele formando o jardim no Éden. E o Senhor forma esse jardim no capítulo 2,
nós vamos ver que no capítulo 2, no versículo 15, Deus, ele colocou o homem no jardim, tomou o Senhor o homem e colocou-o no jardim. No capítulo 2, no versículo 21, nós vamos ver aqui o Senhor formando da costela de Adão, o Senhor dando forma à mulher. Porém, no Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a partir do versículo 1, ali um momento que a primeira mulher Eva, ela é indagada pela serpente, e todos nós já sabemos do fato. Nós vamos ver que aquela ordem que o Senhor deu para que eles não comessem do fruto, né, da árvore da ciência do bem e do mal, que aquele fruto era proibido, e ali a serpente induz a Eva com a sua astúcia. Eva come daquele fruto, Adão também come daquele fruto, e nós vamos ver que ali o Senhor, ele vai, em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, o Senhor, ele vai se reportar à serpente. E ali ele vai dizer, vai trazer a condenação à serpente, e também é um texto que eu falo muito, tanto na escola aqui quando eu estou dando, onde eu congrego, como aqui vocês, sobre o proto-evangelho, que é o Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ali o Senhor relatou, né, que viria aquele da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vamos ver que ali o Senhor, ele já estava ali trazendo para todos nós essa promessa, que viria aquele que, mesmo que da semente da mulher, seria o que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o nosso Redentor. Ali tem a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo. Isaías, ele profetizou lá no capítulo 7, no versículo 14, ele profetizou que nasceria de uma mulher. Então, nós estamos vendo aqui nesse texto essa primeira promessa. Haja vista que ali Adão e Eva são retirados do jardim, e ali nós vamos ver que Adão e Eva, né, começam a formar uma família. O filho, eles têm Caim e também tem Abel. Nós sabemos do contexto. Caim, ele vai, mata Abel, e Caim, ele sai errante, ele sai da face do Senhor e vai para uma terra que se chama Nod. Essa terra, ela fica na banda do Oriente, ali no Éden, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 16. Então, agora Caim, ele vai ter os descendentes de Caim. Aí nós vamos ver que tem Enoque, Irade, tem Meljael, Metusael, tem Lameque. Esse Lameque tem duas esposas, que é Adá e Zila. Adá, ela é mãe de Jabal e de Jubal, e também a Zila também tem filho com Lameque, que também é Tubal, Caim e também Naamá. Nós vamos ver que esse Lameque, ele mata, né, um varão e um jovem. Só que em Gênesis 4:25, agora vai falar que Adão e Eva têm outro filho. E quem que é este filho? Este filho tem nome de Sete. Sete, ele tem um filho que tem o nome de Enos. E ali diz no Gênesis 4:26, e que com o nascimento de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Quando nós vamos no capítulo 5 do livro de Gênesis, nós vamos ver que agora vai falar da genealogia de Sete. E nós vamos ver lá, Sete teve Enos, depois Enos teve Cainã, Cainã teve Maalael, Maalael teve Jered, Jered teve Enoque, Enoque teve Metusalém, Metusalém teve Lameque, e Lameque teve um filho por nome Noé. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Noé, quando estava com 500 anos, teve filhos, Sem, Cã
e Jafé. Quando nós vamos ler o livro do Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, vai estar falando ali acerca de Noé, o momento da construção da arca, o momento que eles entram da arca, o momento do dilúvio, e também vai falar do momento em que as águas do dilúvio baixaram, e no capítulo 9 vai falar sobre o conserto de Deus com Noé, que o Senhor não exterminaria mais com aquele mundo, com o mundo em água. Então, por isso que o Senhor fala que sempre aparecerá o arco no céu, que é o arco do Senhor. Quando nós vamos no capítulo 10 do livro do Gênesis, ali vai estar falando dos descendentes de Noé. E no capítulo 10, no versículo 21, vai falar os filhos de Sem, que são Elão, Assur, Arfaxade, Elade e Arã. Só que no capítulo 11 do livro do Gênesis vai estar falando sobre a Torre de Babel, aonde ali houve também a confusão de línguas. Só que a partir do capítulo 10, do versículo 10 deste capítulo 11, nós vamos ver falar agora desse descendente de Sem. Lembra que no capítulo 10, versículo 21, está falando os filhos de Sem, Elão, Assur e Arfaxade? Já no capítulo 11, no versículo 10, não se fala sobre Elão e nem Assur, mas se fala diretamente a partir do terceiro filho de Sem, que é Arfaxade. E aqui vai dizer que Arfaxade tem Salá, Salá ele tem Éber, Éber gera Peleque, Peleque tem Reu, Reu tem Serug, Serug tem Naor e Naor tem Terá. E quem que é esse Terá? Terá também vai ter filhos. E quais são os nomes dos filhos de Terá? Abrão, Naor e Arã. Então agora nós chegamos em Abrão. Nós vamos ver, isso está relatado em Gênesis capítulo 11, versículo 26. E aqui começa a história de Abrão. Nós sabemos que só lá no capítulo 17 que ele vai ter o nome mudado para Abraão. Mas aqui já relata que Abrão, ele vem da descendência de Sem. Ele é um quê? Um semita. Então ele é filho de Terá. E o que acontece ali na família de Terá? Eles são de uma localização que se chama Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus fica 160 quilômetros sudeste da Babilônia, ou seja, conhecido hoje como território ali do Iraque, antiga Suméria. Mas o fato é que o pai de Abrão, ele perde o filho Arã. Lembra que os filhos são Abrão, Naor e Abrão, Naor e Arã. Então, quando esse filho morre, Terá, ele parte com Abrão, com a esposa, com o sobrinho Ló, para o texto diz que Terá, ele quer ir para Canaã, para a terra de Canaã. Só que ele se atém na terra de Arã. Não se sabe se já era esse nome ou se possivelmente é um território que ele mesmo nomeou. Mas o fato é que ele se mantém ali em Arã, e ali o pai de Abrão, ele morre. Quando o pai de Abrão morre, a gente entra no Gênesis 12, no versículo 1, que agora o Senhor, ele se revela a Abrão, e ele faz uma promessa para Abrão. No tópico 1, nós vamos ver aqui, a partir do Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, Deus chamando Abrão para ver uma promessa. Abrão, nós vamos ver que o Senhor fala exatamente assim com ele. O Senhor o fala para sair da sua parentela, para vir para uma terra que o Senhor iria mostrar. E agora o Senhor, ele vai falar de 4 formas para Abraão. Ele vai falar: e far-te-ei uma grande nação. Haja vista, gente, que Abrão aqui, esse patriarca, ele estava o quê? Com 75 anos. E ele tinha uma esposa, sendo que essa esposa, ela era uma mulher estéril.
nós vamos ver que o Senhor ele faz uma promessa que faria de Abrão uma grande nação, haja vista que ele ainda nem herdeiro ele tinha. Segunda questão é que nós vemos aqui que o Senhor vai dizer para Abraão: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor fala, e engrandecerei o teu nome. Ou seja, a promessa de Abraão, ela só não estava meramente de uma forma materialista. Mas nós vamos ver que essa bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Outra questão também, quando o Senhor fala, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, nós precisamos notar aqui 2 detalhes importantes nessa promessa. Nós vamos ver o primeiro detalhe, que Deus por si mesmo decidiu engrandecer o nome de Abraão. Era, portanto, que uma atitude divina, que nada tinha a ver com o chamado de servo. Ou seja, quando o Senhor falou que engrandeceria Abraão, não seria nem mesmo pelo fato do servir de Abraão, mas sim porque o Senhor, ele determinou e decidiu por si mesmo engrandecer o nome de Abraão. Uma decisão de Deus exaltar o nome de Abraão. Haja vista que ele por si mesmo jamais poderia se exaltar, porque não haveria o quê? Razão para isso. E outra coisa, Deus não tolera os que se engrandecem. Nós vamos ver aqui que nós estamos vivendo um período, né, que tanto se engrandece, mas nós estamos vendo que o Senhor, quando chama Abraão, o Senhor é que decidiu, engrandecer o nome dele, porque o Senhor ainda fala, e tu serás uma bênção. Se nós lermos a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo do 5 ao 7, nós vamos ver ali que Deus não tolera os que se engrandecem. O segundo ponto também, nós implicitamente nós percebemos que Abraão não foi convidado a se engrandecer ou a se exaltar, pois a promessa foi uma decisão de Deus a favor dele. Só o Senhor pode operar engrandecimentos aos seus servos. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 12. Então nós estamos vendo aqui que Deus escolheu Abraão. Deus escolheu para ser o pai de um povo. Lembramos que Abraão é um patriarca respeitado no cristianismo, também pelos judeus e também pelos muçulmanos. Abraão foi o primeiro a ouvir o chamado de Deus para segui-lo dentre todos os parâmetros de fé e de regra que o Senhor os conduziu. Nós estamos vendo aqui os detalhes, né, nessa chamada do Abraão de fé e de redenção. Abraão, ele é, sem dúvida, um modelo de discipulado para nós. Quando nós vamos ver desde Adão até Abraão, é a 21ª geração. Então, outra coisa que o Senhor vai falar, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa é uma promessa dupla, tanto ela contém a bênção, como ela também contém a maldição. Quando o Senhor falou, abençoarei os que te abençoarem, ou seja, prosperariam aqueles que abençoarem Abraão e a sua descendência, mas também o Senhor amaldiçoaria os inimigos de Abraão. E nós precisamos ver aqui que Abraão não recebeu nenhuma ordem divina para amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, o próprio Deus falou que ele amaldiçoaria. Há um texto também, lá em Números, que vai nos falar
quando Balaque, um rei moabita, ele quis que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E ali o Senhor fala, né, para Balaão, né, que não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, muitas das vezes a gente vê que até mesmo no nosso tempo, meio, né, de muitos ali cristãos que gostam de amaldiçoar os outros, desde a promessa que Abraão, o Senhor já está falando. Ele está falando: abençoarei aqueles que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que o que te amaldiçoará. Então nós não devemos, né, os filhos de Abraão, não devem amaldiçoar ninguém por nenhum motivo. Todos nós somos filhos de Deus na nova aliança, o qual trabalha na graça e com a graça e pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, e também Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Então nós estamos vendo aqui o Senhor falar através de Abraão que aqueles que o abençoaram, o Senhor abençoaria, mas também aqueles que o amaldiçoaram, o Senhor amaldiçoaria. Quarto ponto, o Senhor fala: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. E aqui nós estamos vendo esse plano de redenção. Ele foi publicado lá no Éden, mas somente a Abraão Deus começou a revelar detalhes mais relevantes, que é o quê? A salvação. Quando o Senhor fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqui nós estamos vendo de forma bem clara a segunda promessa, profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Primeira profecia em Gênesis 3,15. E agora o Senhor falando aqui a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tópico 2. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abrão. Deus chamou Abrão, e Abrão, ele obediência, ele vai cumprir aquilo que Deus o comissionou. Mas nós vamos ver que Abrão, ele tem uma mulher que é estéril. No Gênesis 15, nós vamos ver o Senhor novamente falando da promessa que começaria uma nação a partir dele. Nós vamos ver que Abrão, nesse contexto, ele ainda não tem filho. No Gênesis capítulo 17, Abrão está com 99 anos e Deus novamente aparece a Abrão. E no capítulo 17 também, no versículo 3, o Senhor, ele vai mudar o nome de Abrão. Vai falar: não chamarás mais Abrão, mas Abraão, que quer dizer pai de multidões. Lembrando assim que ele ainda não tem filho com sua esposa Sara, que também Sarai, que também é mudado o nome para Sara. Nós vamos ver que o Senhor, ele faz promessas antes mesmo de Sara gerar, antes mesmo de Abraão ter o filho da promessa. E quando que Abraão tem esse filho da promessa? Somente em Gênesis capítulo 21. E nós vamos ver que ele tem o filho Isaque. No capítulo 22, Deus está fazendo ali uma prova com Abraão, porque agora Deus está pedindo essa promessa, que é o filho Isaque. E Abraão, ele está ali pronto, ali no Monte Moriá, a imolar Isaque. Só que ali, antes que ele levanta o cutelo, e o Senhor lhe fala: não faça isso, eis aqui o cordeiro. Então nós estamos vendo ali todo esse plano do Senhor. Aí vem Isaque, que é o filho da promessa. Outrora, Abraão, ele tem um filho com Agar, que é Ismael, mas não é esse filho que vai dar continuidade à promessa que o Senhor iniciou com Abraão no Gênesis 12, e que o Senhor iniciou antes mesmo de Abraão nascer, no Gênesis ali 3,15. Então agora nasce Isaque, que é o filho da promessa. E a promessa que Deus fez a Abraão, ela vai ser extensiva através do seu filho Isaque.
nós vamos ver que Isaac, ele agora, ele é o filho da promessa, e nós vamos ver que agora Abraão manda Eliezer buscar uma das suas parentes para casar com Isaac. E quem que vai vir? Uma mulher chamada Rebeca. Rebeca, ela vai ser a mulher de Isaac. Está lá em Gênesis 24. Isaac casa com Rebeca. Gênesis 24, versículo 26. Nós vamos ver que Isaac está com 70 anos quando nasce o filho. Por quê? Rebeca também era estéril. Então Isaac e Rebeca passam anos orando para que Deus abra a madre dela. E quando Isaac tem 70 anos, nós vamos ver os filhos nascerem. Não é só um filho, são 2 filhos. E nascem aí, nasce desse relacionamento de Isaac com Rebeca, nasce exatamente Esaú e Jacó. Lembrando também, gente, que depois da morte de Sara, exatamente nasceu Abrão, ele casa com Quetura, e ali também ele tem outros filhos com Quetura, que é Zira, que é Joquissã, Medã, Midian, Boque e Suã, que são filhos de Abrão também com Quetura. Mas voltando aqui a Isaac e Rebeca tem o filho que é Esaú e Jacó. Esaú é o filho primogênito, todos nós sabemos, ele vende a sua primogenitura por um prato de guisado, haja vista que desde o ventre o Senhor falou que o maior serviria ao menor. E nós estamos vendo agora Isaac ter esse filho. Nós vamos ver que depois que Rebeca e Jacó enganam Esaú, ele vai ser mandado para Padã Arã. E ali ele vai estar ali naquela terra e ele vai casar com Leia. Ele trabalha para casar com Raquel, mas ele casa primeiramente com Leia. Então Isaac, ele é o herdeiro da promessa e agora ele tem os filhos. Então Jacó, ele vai para a casa de Labão e Jacó, ele se encanta por Raquel. Só que nós sabemos o contexto dos fatos. Na noite, né, que seria a noite do matrimônio, em vez de Raquel, ele vai dar Leia, em outras traduções, Lia. E nós vamos ver ali que Jacó, ele trabalha mais um período para ter Raquel. Mas o fato é que Lia, ela vai gerar. E primeiro, tá lá em Gênesis 29 e 32. Leia, ela vai ter os filhos Rubem, depois o segundo filho Simeão, depois o terceiro filho Levi, depois o quarto filho Judá. Quando ela tem Judá, Leia, ela para por um período de gerar. E Raquel, tanto Raquel como Leia, elas têm ali 2 mulheres que trabalham para elas, ou seja, serva. A serva de Raquel chama Bila. E como Raquel via que Lia já tinha os seus filhos, 4 filhos, e Raquel ainda não gerava, ela pegou a sua serva Bila, Jacó, né, teve ali contato com Bila, e Bila teve 2 filhos, que é Dan e Naphtali. Lembrando, como Raquel era senhora de Bila, nós vamos ver que esses filhos pertenciam a Raquel. Aí, com tudo isso, nós vamos ver também que Leia, que já tinha 4 filhos e outrora tinha parado de gerar, ela também pegou a sua serva que ela tinha, que chama Zilpa. E essa serva Zilpa teve também filhos com Jacó. E quais são os nomes desse filho? Gade e Aser. Aí nós vamos ver que depois de um tempo, Leia, ela também começa novamente a ter filhos. Ou seja, agora Leia vai ter Isacar, Zebulon e também uma filha por nome Diná. Haja vista, no capítulo 30 do Gênesis, no versículo 22, a Bíblia diz: e lembrou-se o Senhor de Raquel, porque Raquel ainda não tinha filhos. Os filhos que ela tinha eram filhos da sua serva Bila. E nós vamos ver que Raquel, ela tem seu primeiro filho por nome José, e José todos nós conhecemos, né? Então, o primeiro filho que ela tem é José, e no Gênesis 35, nós vamos ver ali entre Betel e Efratá, no caminho ali, Raquel tendo seu segundo filho,
que é Benjamim, ou seja, Raquel queria chamá-lo de Benoni, mas Jacó põe o nome de Benjamim. Então aqui já está os filhos de Jacó. A promessa iniciou com Abraão, Isaac foi herdeiro da promessa e também Jacó, ele agora herda essa promessa. Gênesis capítulo 28, no versículo 13, diz assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac. Essa terra que está deitado te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-te-ei ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos vendo aqui Deus falando a Jacó e renovando o concerto, né? A promessa que ele tinha feito desde Abrão, que é avô de Jacó. Fez Abrão, avô de Jacó, fez a Isaac, pai de Jacó, e fez essa promessa ao próprio Jacó. O profeta Isaías, ele profetizando, né? Ele profetizando, Deus falando por intermédio do profeta Isaías, Deus falando que o Messias nasceria de Jessé, ou seja, na descendência de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Esse Messias viria para o quê? Redimir Israel e a humanidade. Por isso que o Senhor Jesus, ele é conhecido, é chamado como filho de Davi. Lembra lá quando estava aquele cego à beira do caminho? Olha o que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Isaías ia dizer: e o seu nome será Emanuel. Emanuel, a tradução de Emanuel quer dizer Deus conosco. Nós vamos ver as promessas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel. Tópico 3. Tópico 3. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. Desde os primórdios, nós vamos perceber que a nação de Israel, ela não conseguiu cumprir com o seu ofício, que é o seu papel sacerdotal. A grande parte dos judeus, quando eles entendiam ser filhos de Abraão, eles entendiam que supostamente essa promessa era só inserida para aqueles nascidos ali dentro dos descendentes de Abraão. Mas não fala somente, automaticamente, do povo que, porque eles eram descendentes de Abraão, não é automaticamente essa descendência. Mas estava falando que também os filhos espirituais, através da fé que Abraão teve no Senhor, agora aqueles que crerem em Jesus também são chamados filhos de Deus. Mas nós vamos ver que os judeus, eles não exerceram esse papel, né, entre a nação, esse papel sacerdotal. Somente exercer esse papel sacerdotal entre o seu próprio povo, mas não para as outras nações. Quando nós vamos ler o capítulo 9 da carta aos Romanos 11, nós vamos ver Paulo, né, ele tratando de algumas questões que muitas das vezes nós, nos dias atuais, nós se fazem hoje. Paulo ali no capítulo 9, nós vamos ver ele com sentimento de tristeza, porque grande parte ainda dos judeus, eles ainda não receberam a Cristo, não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor. E Paulo aqui, muitos, vai dizer que ainda eles permanecem em rebelião contra Deus, porque não escolheram o Senhor Jesus como Messias verdadeiro. Eles ainda, grande parte, tá? Eles ainda esperam pelo Messias. Então, nós vamos ver que isso daí tem sido motivo de perplexidade para muitos, né? Nós vamos ver que é um termo, né?
romano, um termo romano dos séculos passados, que eles reconheciam o governo, né? O governo reconhecia a religião judaica, eles chamavam de secta nifória, que quer dizer o quê? Uma seita execrável. Eles menosprezavam ali o judaísmo, os judeus, mas quando Paulo aborda sobre esta rebelião, Paulo também sente tristeza por Israel. Perceba bem que Paulo, ele sempre quis deixar bem claro que Deus não esqueceu dos judeus, porque Paulo também era o quê? Um judeu. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Quando nós vamos ler Atos 9, nós vamos ver que Paulo era um fariseu, mas a caminho ali de Damasco, o Senhor, ele aparece para Paulo numa visão, e ali Paulo, né? Nós vamos ver que ele tem um encontro com Cristo, gente. Paulo, nós vamos ver que ele tinha duas cidadanias, tanto cidadania de nascimento, que é um judeu, e tanto também a cidadania que ele tem como romano, desde o nascimento, porque entendemos que o pai dele, né, ele já tinha essa cidadania também. Mas o fato é que Paulo, ele fala, Deus não esqueceu dos judeus, e Paulo fala isso com tristeza, e ele fala assim, olha, afinal, Deus não tem como esquecer do seu povo, porque o próprio Paulo fala, porque eu sou Paulo, ele quer dizer que eu sou o quê? Um israelita, em Atos 9, quando Paulo, né, ele é chamado, quando o Senhor manda Ananias para estar ali onde Paulo está orando, e aí o Senhor fala, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então nós estamos vendo ali, Paulo, quando ele retrata aqui, nessa epístola, no capítulo 9, ele vai dizer ali com tristeza, ele fala aos judeus que estava disposto até mesmo a assumir o castigo deles, ou seja, o castigo, né, de não aceitarem o Senhor. Paulo estava disposto de assumir o castigo deles se pudesse o salvar. Haja vista que o único que pode salvar é Jesus Cristo, Senhor. Mas Paulo, falando isso, ele quis mostrar o quê? O amor dele pelos irmãos, pelos judeus. Quando nós vamos ver também agora a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo, ele expressava dessa seguinte forma, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Essa promessa de salvação também é para Israel. A partir do momento que todos abrem o coração para o Senhor é poderoso para ouvir. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 24, quando o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, o povo foi o quê? Clamou por misericórdia. O que aconteceu? O Senhor ouviu e ratificou o seu concerto com o povo. As promessas feitas a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra, ainda está de pé, porque Deus não muda. Paulo, ele escreve lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 11, 26, Paulo diz assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará as impiedades de Jacó. E esse meu conserto será para com eles, quando eu o tirar os seus pecados. Então, nós vemos aqui, e a Bíblia nos assegura, que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião.
Quando nós lemos o texto lá de Elias, quando Elias por fim se achava que era o único profeta que tinha permanecido fiel, o Senhor vai falar que ainda havia mais 7.000 joelhos que não se dobravam. Então nós estamos vendo aqui que o povo, a Bíblia diz que este povo será chamado de filhos do Deus vivo, e o que remanescente fiel de Israel será salvo, porque o libertador virá e fará isso. Que excelência! Como é bom estudar sobre as promessas do nosso Deus e juntos aprendemos mais por Cristo. Quero aqui ler a conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar seu reino do milênio, lembraremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu quero aqui deixar um texto, ler um texto com vocês. Zacarias, capítulo 14, versículo 3 e 4. Diz assim: E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes da oliveira, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegarão a Zel. E fugireis assim, como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido como o Senhor, nem dia e nem noite. Acontecerá que o tempo da tarde haverá. Naquele dia também acontecerá, correrão em Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No oeste e no inverno sucederá disso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e o Senhor será o seu nome. Gente, esse texto aqui eu deixo para vocês refletirem, para vocês professores, aonde o Senhor fala através da vida de Zacarias, que naquele grande dia o Senhor entrará em Jerusalém para estar o quê? Para estar fazendo o quê? O seu reino milenar, que é o milênio. Lembra que eu falei para vocês do Senhor Jesus entrando em Jerusalém, lá em Mateus 21:9, aonde ele passa pela porta dourada, aí onde as pessoas estavam, bendito que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Beshem Adonai. Então nós estamos vendo aqui que essa porta dourada, ela é fechada e ela foi implantada ali o quê? Um cemitério na porta, em frente à porta dourada. Eles construindo cemitério, tentando impedir o nosso Messias de vir. Mas aqui está escrito que quando ele pôr os pés no Monte das Oliveiras, vai abrir ali. O que vai estar dizendo? Que aquele cemitério, ele vai sair da frente e a porta dourada, o Senhor vai entrar pelaquela porta, para quê? Para estar colocando o seu governo milenar. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Deus é perfeito e as promessas de Deus se cumprem porque Ele é fiel. Então estudamos sobre as promessas de Deus para Israel. Eu já quero aqui te convidar, me conta o que você achou da aula, me conta de onde aí você veio. Pelo amor de Deus, dê um like, me ajuda, se inscreva neste canal, ative o sininho para notificação. Vamos orar?
Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por tudo que tens feito. Obrigada por essa aula, obrigada pelo teu Espírito Santo, obrigada pelo privilégio que o Senhor nos concede, meu Deus, de aprender a tua palavra. Abençoa a Escola Bíblica Dominical, leva os teus alunos e as tuas alunas, abençoa os teus professores, batiza com o teu Espírito Santo na Escola Bíblica Dominical, manifesta a tua glória. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ó, tô de olho, hein? Aguardo o seu comentário, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima aula. A paz do Senhor.